Olá, senhores, a paz do Senhor. Meu nome é Francisco Tourinho, sou autor desse livro aqui, O Calvinismo Explicado, e vim hoje falar um pouco mais sobre assuntos relacionados ao calvinismo e à teologia reformada. Pois, muito que bem, recentemente, já faz alguns meses, já desde quando eu lancei esse material aqui, O Calvinismo Explicado, eu tenho recebido várias acusações de que eu tenho distorcido o calvinismo. Além disso, eu recebo também acusações de que eu não sou um calvinista, né? E, por incrível que pareça, a grande maioria, aliás, 100% das pessoas que dizem isso, que eu estou distorcendo o calvinismo, são pessoas que seguem Vicente Young, que concordam com sua teologia, com sua doutrina. Então a pergunta é, será que eu estou distorcendo o calvinismo? Será que eu não sou um calvinista? Ou será que Vicente Young não é um calvinista e os seus seguidores é que distorcem a teologia calvinista, se chamando de calvinistas? Pois então, não serei eu que vou falar, mas deixarei o próprio Vicente Young dizer se ele é um calvinista ou não. Vamos lá. Abre aspas, Vicente Young. A Confissão de Fé de Westminster e os reformados, olha só, ele inclui não só aqueles que creem na Confissão de Fé de Westminster, como também todos os reformados em geral. A Confissão de Fé de Westminster e os reformados cometem múltiplas blasfêmias. Às vezes me refiro aos reformados como católicos enrustidos. E isso é uma boa maneira de resumir o que eles são. E o que dizer da heresia mestra do cessacionismo? E as falsas doutrinas da reprovação passiva, do livre-arbítrio, do compatibilismo, do pacto de obras, da graça comum, da oferta sincera, da igreja, da presença mística na comunhão e de outros? É uma grande bagunça. Por que eu iria assinar minha alma para a Confissão de Fé de Westminster? Por que eu iria querer ser chamado de reformado? E se eu contradigo todas estas coisas, por que seria justo alguém me chamar de reformado? E especialmente com o propósito de me acusar de não ser reformado o suficiente. A propósito, se você é ordenado por pessoas como estas, você é realmente, legalmente, ordenado ou de alguma forma menos ordenado do que antes. Então vamos lá. Eu sou acusado de não ser calvinista justamente porque eu defendo reprovação passiva, livre-arbítrio, compatibilismo, graça comum e oferta sincera. Né? Lembrando que a reprovação passiva não necessariamente está ligada ao infralapsarianismo, mas, nesse caso, no meu caso específico, a acusação vem porque eu sou infralapsariano. Mas veja, o próprio Vicente Young diz que não é calvinista por não acreditar nessas doutrinas. Que essas doutrinas são blasfemas. E que ele não é calvinista porque ele não acredita nessas doutrinas. Ou seja, quem é calvinista de verdade acredita nessas doutrinas, porque essas doutrinas aqui é o que é ensinado na Confissão de Fé de Westminster. Tá ok? Reprovação passiva, livre-arbítrio, pacto de obras, graça comum, oferta sincera, todas elas são ensinadas na Confissão de Fé de Westminster. E o que é mais interessante é que a pessoa abre a boca para dizer que todos os divinos de Westminster não são calvinistas, mas calvinista é ele, que discorda de toda a tradição calvinista até hoje. Né? E aí, por exemplo, vou citar aqui um exemplo. Vicente Young defende que Deus é causa eficiente do pecado. Veja bem, Deus é causa eficiente do pecado. É o que Vicente Young defende. Né? E aí, você vai aqui na teologia sistemática do reverendo Franklin Ferreira e Alan Mitch, e ele vai dizer aqui na sua página 218. Eu não vou nem ler
Não vou tirar nada do meu livro aqui, ó. Não tem nada do meu livro. Estou lendo do livro dos outros. Diz o seguinte: a causa primária, ou vontade decretiva, refere-se à vontade secreta de Deus, pela qual ele predestinou todas as coisas. Este aspecto dá ênfase ao fato de que Deus é causa final e primária de tudo. Mas por seu decreto secreto, Deus estabelece as causas secundárias, como, por exemplo, as leis da criação e a livre agência do ser humano e seu controle sobre o pecado e o mal. Como também veremos, Deus não é a causa eficiente do pecado. Repito, Deus não é a causa eficiente do pecado. Ele ordenou que as causas secundárias fossem significativas e reais contra o ocasionalismo. Né? Ou seja, ocasionalismo, a doutrina defendida por Vicente Schelling de que as causas segundas não são causas reais. E aí ele continua aqui, Franklin Ferreira. Ele ordenou algumas coisas com prazer, por exemplo, a salvação, e outras sem prazer, como por exemplo a morte do ímpio, segundo Ezequiel 33:11. Isso, quer dizer, bota entre parênteses, né? De acordo com a confissão de fé de Westminster. Agora eu pergunto, esse ensino que Franklin Ferreira falou está de acordo com a confissão de fé de Westminster? Contra o ocasionalismo, contra a doutrina e a abordagem de que Deus é causa eficiente do pecado. Agora vocês vão dizer, abrir a boca, que Franklin Ferreira não é calvinista, para dizer isso, que ele não é calvinista, que Alan Mitchell não é calvinista, que os divinos da confissão de fé de Westminster não é calvinista, não são calvinistas. Né? E aí outra coisa que eles falam também é que eu não sou calvinista por defender o infralapsarianismo. Né? E o próprio Franklin Ferreira, né? Professor Franklin Ferreira, ele vai dizer lá na página 306 da mesma sistemática, ele vai dizer o quê? A maioria dos teólogos reformados afirmou a posição infralapsariana. E todas as confissões reformadas também ensinam, contudo sem condenar o supralapsarianismo. Entre os teólogos que defendem o conceito infralapsário, podem ser mencionados Agostinho, Francis Turretin, Charles Hodge, A. Hodge, B.B. Warfield. Entre as confissões reformadas destacam-se a Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg, os Cânones de Dort, a Confissão de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster. Então nós temos aqui todos os símbolos reformados, os concílios, né? Confissões. A maioria, como ele fala, a maioria dos teólogos reformados são infralapsarianos, mas eu não sou calvinista porque eu sou infralapsariano? Eu me pergunto, onde é que está ou o nível de conhecimento dessas pessoas, ou onde está o grau de honestidade dessas pessoas? Eu sei que a maioria delas sequer sabe a diferença entre um infralapsarianismo e um supralapsarianismo. Por exemplo, hoje eu estava conversando com um amigo meu no WhatsApp, e foi até uma das coisas que me motivou a fazer esse vídeo. Ele falou que eu distorcia o calvinismo porque eu ensinava o infralapsarianismo. E eu perguntei para ele, amigo, qual é a diferença entre infralapsarianismo e supralapsarianismo? Ele foi dizer que é porque o supralapsarianismo ensina que Deus decretou as coisas antes da fundação do mundo. E que o infralapsariano acredita que Deus apenas elegeu e reprovou depois que Adão caiu. Depois do acontecimento da queda no tempo. Depois da existência do mundo. Olha só o nível de pessoas que estão me criticando. Né? Pessoas que não sabem sequer consultar uma referência nas institutas. E estão por aí me criticando, dizendo que eu não sou calvinista. Beleza, se você não quer, se você acha que a minha doutrina, que o que eu ensino, que o que está escrito nesse livro aqui não é calvinismo, beleza? Aliás, se você não concorda com a doutrina, você tem todo o direito. Igual o arminiano tem. O arminiano tem o direito de não concordar com o que está escrito aqui. Aqui eu critico Armínio, Molina, Tomás de Aquino, todo mundo, vai todo mundo para o banco dos réus aqui no meu livro. Né? Você tem o direito de discordar de mim.
de dizer que eu estou errado, que biblicamente minha doutrina não procede, o que eu ensino não procede, porque você tem direito de discordar do calvinismo. Agora, você não pode levantar o falso testemunho e dizer que o que eu ensino não é calvinismo. Que o que eu ensino não está de acordo com as confissões. Que o que eu ensino não está de acordo com a ortodoxia. Você dizer isso é mentira. E, muito pior, me acusar do que vocês são. Do que essas pessoas são. As pessoas me acusam, mas na verdade estão se olhando no espelho. Porque dessas, 100% dessas que me criticam, que dizem que eu não ensino calvinismo, segue Vicente Young, que é declaradamente não calvinista. Ou seja, pelo menos o Young é honesto. Sigam o Young nisso, na honestidade. Young é honesto ao dizer, eu digo isso, 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 e eu não concordo com o calvinismo nisso. O calvinismo é blasfemo. É o que Vicente Young fala. Ou seja, as pessoas seguem um cara que diz que o calvinismo é blasfemo, que a confissão de fé de Westminster é blasfemo, que os reformados cometem blasfêmias. Mas eu que sigo os concílios, eu que sigo os símbolos de fé, e eu que sigo a tradição reformada, sou chamado de não calvinista, de distorcer o calvinismo. Ah, que o Tourinho não representa o calvinismo. Realmente, eu não sou um representante do calvinismo. Mas eu tenho certeza que meu ensino está dentro dos padrões da tradição reformada. E o meu livro está aqui, ó. Está aqui. Está lançado aí o desafio para qualquer um que queira ler meu livro e queira provar que qualquer doutrina apresentada aqui não pode ser encontrada na tradição reformada. Ok? Então, pessoal, muito obrigado. Desculpa aí se o vídeo ficou um pouco longo. Se inscreve no canal e se esse vídeo te abençoou, compartilha aí o nosso trabalho. Tá ok? Um abraço.